Olha só, vamos seguir aqui dando uma notícia muito triste porque morreu o idoso de 85 anos que foi vítima de uma explosão no último fim de semana em Vargem Alta, região serrana do estado. Suzy Faria, ele teve 90% do corpo queimado depois da explosão aí no fogão a lenha, como você disse, né? Exatamente, Jorge. Essa queimadura ficou entre 90% a 95%, viu? Exatamente porque ele foi fazer uma coisa que normalmente se pede para não ser feito. Há muitos líquidos que são inflamáveis, mas nem todos podem ser usados da maneira como a gente pensa, né? O caso desse senhor Edson de Souza, 85 anos, foi usar o thinner para acender o fogão. Mesmo com os netos, os filhos, pedindo para que ele aguardasse um pouco até a chegada deles, para poder fazer aí o acendimento do fogão a lenha de uma forma certa. Ele se antecipou, jogou thinner ali perto de todo o material ali, da madeira, e acabou explodindo, aquilo veio para cima dele e o seu Edson acabou tendo 95% do corpo dele atingido por essas queimaduras. Ele foi transportado de helicóptero aqui para Vitória, isso no sábado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Quem conversou com a nossa equipe foi a neta do seu Edson, que contou para a gente como eles tentaram evitar que esse acidente acontecesse. Vamos acompanhar o que fala a Camille. Foi logo pela manhã, ele foi acender o fogão a lenha. Meu tio falou com ele que não era para acender, né, que era para deixar, que estava cedo ainda. Mas aí a gente presenciou aquela cena que houve uma explosão e quando a gente chegou, o corpo dele estava em chamas. Nós tentamos apagar, né, com um cobertor, foi uma luta. Aí nisso a gente já correu com ele para o hospital de Vargem Alta, que deu muita assistência. Eu quero agradecer o hospital de lá, que assim, os enfermeiros, depois chamaram o SAMU e assim, ele foi muito bem atendido. Depois veio o helicóptero, pegou o corpo dele, né, trouxe lá para o Hospital da Serra, o Jaime Santos Neves, e desde então ele foi muito bem atendido lá, muito bem cuidado. Era um senhor muito ativo, né, gostava muito de fazer os afazeres dele, né, mexer com as coisas de pedreiro, né, ajudava muita gente lá em casa, mas infelizmente ele não resistiu, né, às queimaduras, porque foi 90% do corpo queimado e veio a falecer ontem à tarde, no início da tarde. Pois é, novamente a gente falando de uma situação muito triste que envolve fogo, que envolve combustível e que envolve a maneira errada de utilizá-lo. A gente estava comentando ontem sobre o caso da blogueira, né, da Larissa, que continua internada lá no Jaime, ela que sofreu uma queimadura que atingiu aí cerca de 30% do corpo dela, está sendo acompanhada pela mãe lá no Hospital Jaime dos Santos Neves, e que teve uma situação bem parecida com essa, quando uma pessoa joga o combustível naqueles discos de arado que servem como churrasqueira normalmente nessas cavalgadas, e tem uma chama invisível que os bombeiros já falaram para a gente tomar cuidado e ela acabou sendo vítima. O nosso colega, o Matheus, foi atrás do Corpo de Bombeiros, foi saber dessas situações com os especialistas, sabe, George? E ele traz uma matéria bem interessante que a gente deve acompanhar agora para ficar um pouco mais alerta e esperto com relação a essa situação. Vamos acompanhar. O vídeo captura um instante que participantes da cavalgada festejam, quando de repente ocorre uma explosão. As chamas são de uma garrafa com álcool que explodiu no momento que a churrasqueira era abastecida. O acidente ocorreu no último domingo em Córrego Aparecida, zona rural de Marilândia. Ao todo, ele fez 6 vítimas, 5 homens e 1 mulher. A influenciadora Larissa Piona Pagung, de 27 anos, é quem ficou em situação mais grave. Ela está internada na UTI do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ele foi reacender, na verdade, é um disco de arado, né, que eles usam para assar carne. Ele foi tentar reacender, só que tinha alguma chama ali, ele não sabia. Ele jogou etanol, que acho que é álcool de posto, e aquilo explodiu e ela, a que estava mais próxima era ela, atingiu ela pelas costas do lado esquerdo. Aí ela queimou o braço, a perna, as costas, o bumbum, deu uma queimadura bem grande no rosto, mas foi assim, superficial, né?
As tradicionais festas juninas, que ocorrem durante o mês de junho, marcam também um período em que cresce o número de acidentes com queimaduras. Cerca de 70% dos casos ocorrem dentro de casa, com fogões ou churrasqueiras. Por isso, o mês de junho é dedicado à conscientização desses acidentes e os traumas que eles provocam. São ocorrências relacionadas ao acendimento de fogueiras, churrasqueiras, balões, que também geram, além de acidentes de queimaduras, queimadas. Enfim, essa época do ano, a tendência das pessoas utilizarem esses materiais de forma inadequada e causar acidentes domésticos ou nas festas. No caso da cavalgada de Marilândia, um grande fator de risco para o acidente é o tipo de churrasqueira utilizada. As churrasqueiras de arado são formadas por chapas e o perigo está no fato de funcionarem com acendedores a álcool. O perigo do álcool é que ele é extremamente volátil, então ele libera muitos vapores e pega fogo muito fácil. Quando a gente utiliza, por exemplo, um óleo, que também é um líquido inflamável, o óleo de cozinha, porém ele demora para pegar fogo porque ele é menos volátil, então ele é mais seguro. O Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, é referência no tratamento de queimaduras no estado. Todos os meses a gente tem pacientes internados com churrasqueira de arado. Por que ela é perigosa? Porque eles utilizam o álcool do posto de gasolina, que é o etanol, E essa churrasqueira, ela parece um richô, só que é maior. Aí coloca o etanol, coloca o fogo e na hora de reabastecer não consegue visualizar a chama. Então abastece colocando o álcool novamente. Isso causa uma explosão e acaba queimando quem está do lado e quem está abastecendo. Pois é, esse é o principal risco que o Corpo de Bombeiros sempre alerta quando acontece esse tipo de acidente. A chama invisível que você não olha, não consegue perceber, mas está ali. Assim que você joga o álcool, faz o sentido inverso, A chama vem pelo álcool, explode a garrafa, enfim. Nós conversamos com a dona Cirleia, que é a mãe da Larissa, e ela disse que a Larissa continua ainda muito abalada com tudo que aconteceu, principalmente porque ela lida com essa questão da beleza, ela é uma blogueira, ela usa a imagem dela para trabalhar e tem passado aí por momentos difíceis dentro do hospital, apesar de estar sendo muito bem cuidada. Disse também que a pessoa que utilizou o álcool para abastecer a churrasqueira está bastante abalado com tudo o que aconteceu, se culpando aí pela atitude que teve. Além de dizer que a filha, para tentar apagar as chamas, se jogou na água lá de um rio, de lama, para poder evitar que a situação fosse um pouco pior. Lembrando que isso, George e Bruna, já aconteceu lá em 2020, em setembro de 2020, quando numa cavalgada lá no bairro Bubu, em Cariacica, na zona rural, uma pessoa foi fazer a mesma coisa, foi repor o álcool dessa churrasqueira de arado, vamos colocar assim, e a garrafa também explodiu nesse sentido inverso do fogo, queimando 3 pessoas, e uma dessas pessoas era uma nutricionista também de 27 anos que não conseguiu resistir aos ferimentos e quase depois de um mês internada acabou morrendo. Fica aí mais uma vez um alerta. Só nessa situação nós já lembramos 3 casos perigosíssimos, então muito cuidado na hora de mexer com produtos inflamáveis. George e Bruna? Com certeza, um alerta muito importante. Como lembrou bem também o Matheus ali na reportagem, esse período de festa junina, a galera mexe muito, acendendo fogueira, com churrasqueira. Então, o alerta vale muito mais também para esse mês agora, gente? Vamos acender com responsabilidade, se for acender fogão a lenha, churrasqueira, fogueira. Vamos seguir as recomendações, porque os acidentes são muito graves, Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais.